Como hoje é o primeiro estudo, nós estaremos fazendo aqui uma introdução, um apanhado geral da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e a partir do próximo estudo, aí, então, nós entraremos a partir do verso 1, capítulo 1 desta epístola, explicando verso por verso, mostrando as nuances desta passagem, deste texto, para os nossos dias também. Vamos fazer aqui, então, uma introdução. O Novo Testamento ele dá testemunho de dois eventos na história humana, considerados os mais proeminentes e também importantes. Dois grandes eventos. Primeiro, a primeira vinda de Jesus Cristo ao mundo. Toda a história do Antigo Testamento foi registrada e foi comunicada para preparar a humanidade para este grande momento na história, a revelação de Jesus Cristo, que se deu de um modo muito discreto. Ele nasceu de uma virgem numa cidadezinha muito pequena, próxima de Jerusalém, e ainda num cocheiro, num lugar onde os animais comiam. E Jesus nasceu exatamente ali, naquelas condições humildes, simples. Então, ele desenvolveu o seu ministério, ele desenvolveu a sua missão entre os homens, tendo sido revelado em carne. O Verbo de Deus foi revelado em carne, nascido da Virgem Maria. O segundo grande evento tem a ver com o seu segundo retorno. Nós sabemos pelo testemunho bíblico que Jesus, ele padeceu nas mãos de pecadores, foi levado à cruz e ali ele foi crucificado. Ele foi exposto de uma maneira vexatória e humilhante diante de todos os homens. Ali ele entregou o seu espírito, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus. Hoje, o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai, de onde há de vir. E a segunda vinda de Cristo, diferente da primeira, será visível. Todo olho verá e todo joelho se dobrará diante da sua pessoa. Assim, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ninguém deixará de ver este grande e poderoso e maravilhoso evento que está devidamente profetizado pelas Escrituras Sagradas, a sua segunda vinda. Então, entre esses dois momentos, incrédulos são convertidos em crentes e ensinados a viver obedientemente a Deus, aguardando pelo Senhor. Nós estamos vivendo justamente entre esses dois eventos. E a igreja tem a incumbência, a responsabilidade, no poder do Espírito, de comunicar o Evangelho para que crentes, segundo os decretos eternos de Deus, sejam convertidos em crentes. E estes, por sua vez, sejam conduzidos pela luz da palavra de Deus a viverem uma vida de integridade, de santidade, confortando e consolando uns aos outros nos dias de tribulações que antecedem a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus ascendeu aos céus, iniciou-se um período chamado de princípio das dores. Essas tribulações vão se intensificando até o seu ponto mais alto, mais intenso, que a Escritura chama de grande tribulação. Então, nesses dias nos quais a igreja tem a incumbência de proclamar a palavra de Deus, ela tem também a incumbência de fortalecer os seus membros uns aos outros pela palavra de Deus, porque os dias vão se tornando cada vez piores. Então, este é o período em que no mundo as tribulações estão acontecendo, como imputações da justiça de Deus, e no meio dessas tribulações está a igreja, que está sendo preservada por causa do reinado de Cristo no seu meio. Este reinado, ele é simbolicamente apresentado no livro de Apocalipse, no capítulo 20, como um reinado milenar. É a presença de Cristo no meio da igreja entre essas tribulações, a protegendo, a livrando, a conservando e a conduzindo na missão de ser testemunha neste mundo. A segunda epístola aos Tessalonicenses enfatiza o ensino sobre a segunda vinda de Jesus, destacando justamente esses sinais que apontam para este grande dia, bem como a necessidade da igreja se manter vigilante, sóbria, não andando como os demais na noite, dormindo, entre aspas, mas atenta aos sinais e também vigilante a este dia que está se aproximando. Enquanto isso, transmite esta epístola uma mensagem de eterna consolação e de boa esperança a todos os que creem nesses dias de tribulações. O que as pessoas necessitam hoje, mais do que qualquer outro momento, é de esperança. Talvez nunca
percebemos tanta necessidade de verificarmos nas Escrituras essa esperança que ela nos comunica. É disso que as pessoas precisam. Um número incontável delas vive em um desespero silencioso, gradativamente se entristecendo, se frustrando, perdendo a esperança, perdendo a motivação para viver, sendo consumidas por vários motivos, enquanto outras, em um desespero absoluto, explícito, não estão conseguindo conter as suas tristezas, os seus desesperos, as suas incertezas. Mesmo em nações ricas, não estão imunes da insegurança e da perda de significado da vida, sentindo-se como que se dirigindo rumo a um futuro totalmente obscuro. Todos nós temos uma certeza absoluta: haveremos de enfrentar a morte. E após a morte, qual será a minha realidade e a sua realidade? Para nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo e confiamos nas suas promessas, sabemos que a morte não é o fim. Se hoje tivermos que enfrentar a morte, hoje mesmo estaremos na presença do nosso Deus e Pai. Mas para aqueles que não têm essa esperança, assim como o apóstolo Paulo já tinha dito no capítulo 4, verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ora, aqueles que não têm esperança na vida eterna, que é garantida única e exclusivamente por Jesus Cristo, os sofrimentos dessa vida terrena, desses dias, são sofrimentos que potencializam o desespero na existência humana, porque não tem esperança, não tem qualquer esperança. Então, estão como que se dirigindo rumo a um futuro obscuro, por isso andam exausta, por dedicarem muitos esforços, e ao mesmo tempo tudo lhe parecendo em vão, além de sufocantes frustrações pessoais em seus projetos e relacionamentos associadas à solidão, luto, doenças, as mais variadas e uma série de outras dificuldades. No mundo em geral, sempre houve guerras e rumores de guerras, medo de recessão econômica, da violência urbana e também de tratamentos injustos. E isso está cercando a história do homem, e a nossa percepção é de que quanto mais os dias passam, mais essas tribulações se intensificam, bem como as degradações morais, por exemplo, a falta de amor e de sensibilidade de um para com o outro. O egoísmo parece já estar tomando conta da sociedade e controlando as relações. É muito difícil para quem tem na sua estrutura existencial a necessidade de interagir, de ser amado, de ser cuidado, de também ajudar, de socorrer. E num mundo que cada vez mais as pessoas estão se tornando indivíduos resignados. E uma esperança concreta é tudo que o homem pode ter hoje, já que todo o restante, a cada dia que passa, fica mais claro que não pode lhe dar certeza e segurança quanto ao futuro. Se tem algo que a humanidade, que a sociedade, que eu e você mais precisamos hoje, é de esperança. E a verdadeira esperança é exatamente o que Deus oferece aos que creem, que Jesus primeiramente veio para justificar os crentes diante dos efeitos eternos dos seus pecados. Jesus veio com a finalidade de cancelar os nossos pecados, ou seja, anular todo o efeito eterno e condenatório que pesava sobre nós. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele virá para glorificar estes que foram justificados, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 30. A primeira vinda de Jesus foi para, pelo seu sangue, justificar pecadores como eu e como você. Na sua segunda vinda, o propósito do Senhor Jesus será completar essa obra que Ele começou em nós, e Ele é fiel para completá-la. Este será o dia da nossa transformação, se aqui estivermos no mundo. Se nós tivermos partido para a glória celestial, estivermos na presença do Senhor no dia de Cristo, então os nossos corpos serão ressuscitados, e então todos nós estaremos congregados na presença de Deus. Este será um dia, para aqueles que creem em Jesus Cristo, um dia de glorificação, de transformação, ressurreição dos seus corpos e de
início a um estado pleno na presença de Deus, desfrutando de todas as delícias espirituais que Ele preparou para todos aqueles que o amam. Esse dia é o dia da glorificação de todos os crentes. Esta é a nossa esperança. Nós fomos justificados dos nossos pecados, já não há mais sobre nós nenhuma condenação. E estamos caminhando para esse dia da nossa glorificação, da nossa redenção final. Até esse dia ainda lutamos com a presença do pecado na nossa natureza. Agora que os nossos olhos foram abertos, que amamos o Senhor e tememos o seu nome e queremos andar em retidão, temos uma luta interna dentro de nós, que está o tempo todo militando com a intenção de andar nos caminhos do Senhor. Esta luta, essa tribulação, ela não é só externa, como nós lemos lá no Salmo, capítulo 20, no Salmo de número 121. Essa luta, essa tribulação, essa aflição, ela não é apenas externa, financeira, política, religiosa, relacional. Ela não tem apenas contornos externos, ela também é interna. Nós lutamos com isso, nós lutamos com a presença do pecado. No entanto, a nossa esperança está quando o Senhor Jesus vier, e Ele então remover definitivamente a presença do pecado da nossa natureza, e sermos semelhantes ao Filho de Deus, para experimentarmos do gozo eterno. Esta é a nossa esperança. Até este dia, os que creem são guiados pela palavra, segundo o poder do Espírito Santo que neles habita, a perseverarem na fé, no amor e na esperança da sua redenção final. E é sobre isso que os crentes em Tessalônica foram ensinados pelo apóstolo Paulo enquanto esteve com eles. Também na sua primeira epístola, conforme vimos em estudos anteriores. E nessa segunda epístola, mais uma vez, Paulo está ressaltando esta palavra de esperança aos crentes, para que eles não desfalecessem, para que eles não esmorecessem, para que eles não desanimassem pelo caminho, pelo contrário, confiando na esperança que lhes está proposta, perseverassem na fé e no amor de uns para com os outros. Não podendo desfrutar da paz completa e verdadeira neste mundo, precisam lidar com as tribulações neste mundo, com vigilância e sobriedade, cientes de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não tem certeza maior nas Escrituras do que essa que está exposta diante de nós. Nós temos uma esperança, e esta esperança está exclusivamente relacionada com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e com os benefícios da vida eterna. A igreja de Tessalônica estava passando por muitas tribulações, muitas perseguições, não apenas por parte dos gregos, que o apóstolo Paulo chama aqui no capítulo 2, verso 14, não apenas por parte destes patrícios, ou seja, os gregos, mas também por parte dos judeus. Como lemos em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo teve que sair de lá por causa da inveja dos judeus que se juntaram com os homens maus dentre a malandragem. Essas tribulações que iniciaram contra o apóstolo Paulo persistiram contra os demais crentes. Eles não acharam o apóstolo Paulo, mas eles continuaram investindo contra os cristãos. E eles estavam sendo perseguidos por parte dos judeus e também dos gregos, a ponto de alguns dos crentes estarem pensando nessas perseguições, de que o dia do Senhor Jesus estava acontecendo naquele momento, por causa das terríveis tribulações e perseguições que estavam acontecendo. O apóstolo Paulo, conforme lemos aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no verso 1, lá no finalzinho, diz que quanto a este dia, Paulo já tinha exortado, eles já tinham conhecimento, não apenas do evento tão aguardado, a vinda de Jesus, bem como os sinais que estariam antecedendo, essas tribulações. Então, no meio daquelas perseguições, daquelas tribulações todas, e irmãos morrendo, muitos certamente estavam pensando que aqueles eram de fato os últimos dias, de fato aquele era o dia da vinda de Cristo. Outros estavam certamente convencidos, por conta dos falsos ensinos que estavam sendo propagados no meio daquela igreja, de que Jesus já tinha voltado, e que eles estavam professando uma fé vazia, que eles tinham ficado para trás. E nós sabemos que o nosso general, que é Cristo, não deixa ninguém para trás. Jesus, segundo muitos já estavam ensinando na igreja de Tessalônica, algo que nós veremos aqui em estudos posteriores, estavam convencidos de que Jesus tinha vindo.
e que eles tinham ficado para trás. E isso gerou uma desmotivação muito grande no seio da igreja, a ponto deles abrirem mão do seu compromisso moral, conforme lemos aqui no capítulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, estavam alguns esfriando no amor e outros já estavam perdendo a esperança, deixando inclusive de trabalhar, algo que nós veremos aqui mais adiante. É possível que uma carta falsamente atribuída ao apóstolo Paulo estivesse circulando entre a igreja, como instrumento para ensinos equivocados, os quais estavam perturbando a fé dos crentes. É o que nós lemos, se você puder conferir na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e verso 2. O texto diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Esse chegado o dia do Senhor, existem duas possibilidades aqui, duas prováveis situações que tenham ocorrido, como eu já mencionei, de que aqueles dias eles estavam confiando de que era o dia da vinda de Cristo, ou que Jesus já tinha vindo, e isso estava perturbando a mente daqueles crentes. De qualquer forma, Paulo escreveu com dois propósitos básicos esta segunda epístola. Primeiro, ensinar que Deus usa as tribulações para fortalecer os crentes, a fim de torná-los mais resistentes e confirmados na sua fé. Para aquele que não é crente, a tribulação, a perseguição o torna pior. No caso da igreja, as provações fazem com que a igreja seja ainda mais purificada, faz com que a igreja se torne ainda mais comprometida, ainda mais santificada. E é nesse sentido que a igreja ela é confirmada por meio das tribulações. É por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua primeira epístola, diz que nós temos que ter motivo de alegria ao passar por muitas provações, porque através delas, segundo o apóstolo Tiago na sua epístola, somos purificados e chegamos ao final mais puro do que o ouro, que é purificado pelo fogo. Então, as tribulações, segundo o apóstolo Paulo vai ensinar nessa epístola, tem o poder de confirmar os crentes, de fortalecer os crentes, de unir os crentes. É uma prova, no meio do fogo, na hora da tribulação, aqueles que não têm compromisso com Deus se afastam, se dispersam, se esquecem, negam o nome do Senhor. Mas aqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo, que têm firme convicção na palavra de Deus, quanto mais provação, quanto mais perseguição, mais eles se unem e mais eles levantam a sua voz, afirmando a sua fé em Jesus Cristo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai trazer como mensagem para a igreja de Tessalônica, a fim de encorajá-la, a fim de fortalecê-la, a fim de animá-la no meio de todas aquelas tribulações. O segundo propósito é de corrigir algumas ideias falsas sobre o retorno do Senhor. Ele vai basicamente se concentrar nisto no capítulo 2, e assim fortalecer nos crentes a verdadeira esperança na prática da vida cristã, algo que ele vai exigir especialmente no capítulo 3, a partir do verso 6. Nós temos um interlúdio, verso 1 ao verso 5 do capítulo 3, e a partir do verso 6, Paulo mais uma vez termina fazendo exortações, exigindo que a igreja ande em conformidade com a sua esperança. Esta é uma característica das epístolas paulinas, que nós encontramos no Novo Testamento. São 13 epístolas. Ele primeiramente faz uma exposição teológica e depois ele faz uma exposição prática, exigindo da igreja obediência diante das verdades já expostas. Ele faz exatamente isso. Capítulo 1 e capítulo 2, ele faz uma exposição teológica, encorajando e fortalecendo os crentes, e no capítulo 3, ele chama a igreja à responsabilidade. Vamos fazer uma breve revisão aqui do contexto histórico daquela igreja. A cidade de Tessalônica, ela foi fundada pelo general grego Cassandro, por volta de 315 a.C., e teria recebido o nome Tessaloniki, que significa vitória sobre os tessálios. Nike, aquela marca bastante conhecida mundialmente, significa vitória. Tessalônica aqui seria a vitória dos tessálios, o nome
o significado etimológico do nome da cidade de Tessalônica, em homenagem à sua esposa, que se chamava, a esposa de Cassandro, se chamava Tessalônica, meia-irmã de Alexandre o Grande, período do helenismo, o qual nasceu no mesmo dia em que os macedônios venceram uma memorável batalha contra os tessálios. No contexto em que Paulo a visitou, Tessalônica experimentava um grande desenvolvimento populacional e econômico por sua localização, tanto junto ao mar, como também por causa de uma importante estrada imperial romana, chamada Via Egnácia, que nós estudamos sobre ela aqui no primeiro estudo, quando nós iniciamos a exposição de 1 Tessalonicenses. Esta via, ela ligava o leste ao oeste, e essa via passava justamente dentro da cidade de Tessalônica. Nós temos aqui agora um mapa que mostra a Via Egnácia, começando em Istambul, ali nos limites do Mar Negro, e atravessando todo o norte da Grécia, e passando justamente ali no sul da Macedônia e terminando ali no Mar Adriático, onde dava rota para a Itália em caminho da cidade de Roma. Então, esta via, ela ligava a Turquia, ligava toda a parte do Oriente com o Ocidente. Essa via era de muita importância, e as cidades que estavam às suas margens experimentavam a rotação muito grande de turistas, de comerciantes, e isso fortalecia a vida daquelas cidades. E justamente aí estava também a cidade de Tessalônica. Atualmente, Tessalônica, ou simplesmente Salônica, é a segunda maior cidade da Grécia, tendo uma população superior a 300 mil pessoas, conforme a autoridade de estatísticas helênicas daquela região. Então, hoje, a segunda maior cidade da Grécia. Veja a importância ainda da cidade de Salônica nos nossos dias. Depois que Paulo deixou a cidade de Filipos, passou por Anfípolis e Apolônia, e tendo percorrido mais ou menos 160 quilômetros, chegou na cidade de Tessalônica. Foi um grande dia quando Paulo entrou naquela cidade, levando a mensagem do Evangelho. A cidade de Tessalônica, ela foi a segunda evangelizada por Paulo na Europa. Ali ele pregou em uma sinagoga durante 3 sábados, o período que ele ficou na cidade foi um período bastante curto, tempo esse que foi dividido com trabalhos para a sua própria manutenção. Além de estar recebendo sustento da cidade de Filipos, o apóstolo Paulo, ele trabalhou nessa cidade para a sua própria manutenção, algo que ele descreve melhor no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Aqui também ele faz menção na sua segunda epístola, de como ele trabalhou entre os crentes para não ser pesado entre eles. Ele diz isso basicamente no capítulo 3, verso 7 até o verso 9, como ele trabalhou, não viveu de forma desordenada, financeiramente descontrolada, não gerando nenhum tipo de prejuízo ou constrangimento aos irmãos, muito pelo contrário, ele resolveu trabalhar ali naquela cidade para a sua própria manutenção. Então, o seu tempo foi dividido com as pregações, o ministério, a dedicação à pregação do Evangelho, e ele se dedicou ali durante 3 semanas. Na providência de Deus, a localização da cidade, bem como a atividade comercial que estava em crescimento, foram muito importantes para o fato da notícia do Evangelho ter sido espalhada tão rapidamente, como nós lemos na primeira epístola, capítulo 1, verso 8, verso 9, que dizem assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, que era uma província romana ao norte, também na Caia, que era outra província romana ao sul, onde estava a cidade, por exemplo, de Atenas, a cidade de Corinto, mas, verso 8 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, na providência de Deus, a localização da cidade contribuiu em muito para que a mensagem do Evangelho repercutisse tão rapidamente.
Por causa das perseguições investidas pelos judeus e homens maus, os recém-convertidos encaminharam Paulo e seus companheiros para a cidade de Bereia, que era uma cidade que estava a pouco menos de 50 quilômetros da cidade de Tessalônica, de onde, pelos mesmos motivos de perseguições, Paulo foi encaminhado para Atenas, já numa região distante, deixando Silas e Timóteo para darem continuidade ao ministério. E aqui nós temos o provável trajeto do apóstolo Paulo, passando por Filipos, Anfípolis, chegando em Tessalônica. De lá foi enviado para Bereia, é o traço verde, e de Bereia os irmãos então encaminharam para Atenas. Veja só a distância que Paulo teve que percorrer, fugido de Bereia, porque estava correndo um grave risco de morte, de ser assassinado por causa dos homens que o estavam perseguindo. De Atenas ele foi para Corinto, e ali aguardou por Silas e Timóteo. Quando ele chegou lá, logo enviou Timóteo a Tessalônica. Então Timóteo chegou, e ele já deu um jeito logo de despedir Timóteo. Timóteo e Silas chegaram até a cidade de Corinto. Paulo então enviou Timóteo a Tessalônica para confirmar aqueles crentes e exortá-los. Ao retornar, conforme lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, diz que Timóteo retornou saindo do meio dos Tessalonicenses. Então, assim que Paulo recebeu as notícias, ele escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses, a fim de encorajar a igreja em sua fé, lembrá-la de que a santificação era a vontade de Deus e corrigir mal entendimentos sobre os eventos escatológicos. Então, Timóteo foi enviado pelo apóstolo Paulo, voltou trazendo notícias consoladoras para o seu coração, porque ele já estava passando por perseguições novamente na cidade de Corinto, mas quando aquelas notícias chegaram, animaram profundamente o seu coração. Então, naquele momento, Paulo pediu para que Timóteo voltasse à cidade de Tessalônica. Timóteo voltou, levando a primeira epístola de Tessalonicenses. Logo depois de levar a epístola aos Tessalonicenses, o portador retornou apresentando novas notícias sobre como os crentes estavam lidando com as perseguições, incluindo dificuldades em razão de dúvidas e equívocos sobre o retorno do Senhor, o que motivou o imediato envio da segunda epístola. Então, corrigindo aqui uma informação que eu dei, Timóteo foi enviado para Tessalônica, voltou trazendo excelentes notícias para o apóstolo Paulo, que ficou muito alegre e consolado com todas aquelas notícias. Então, chega a Paulo a notícia sobre como aqueles crentes estavam, e ele então enviou a primeira epístola nas mãos de uma pessoa que nós não sabemos, que levou essa epístola até a cidade de Tessalônica. Essa epístola chegou com a recomendação de que fosse lida diante de todos, e este mesmo portador traz agora novas notícias para o apóstolo Paulo, notícias essas que estavam incluindo as dificuldades que estavam vivendo em razão de dúvidas e ou equívocos a respeito do retorno do Senhor. E isto motivou o apóstolo Paulo a escrever e remeter imediatamente após este episódio, das notícias quando chegaram, a segunda epístola. Então nós temos aqui um resumo dessa segunda epístola. No capítulo 1, Paulo basicamente se ocupa em encorajar os crentes em meio às tribulações do mundo. No capítulo 2, ele faz correções quanto ao entendimento da vinda do Senhor. E no capítulo 3, ele faz uma exposição da verdadeira esperança que motiva a prática da vida cristã. Então, basicamente, esses 3 capítulos da segunda epístola vão abordar exatamente esses assuntos. Curiosamente, eu chamo a atenção sobre a presença e o registro das orações de Paulo aqui entre esses 3 capítulos. Primeiramente, no verso 3 do capítulo 1, ele faz uma oração de gratidão pelo crescimento da fé e também do amor daqueles crentes. Depois, mais no final do capítulo 1, ele faz novamente o registro de uma oração, só que agora não é uma oração de gratidão, é uma oração
a favor daqueles crentes, para que Deus, de uma maneira soberana, agisse a fim de que aqueles crentes fossem preservados no meio daquelas tribulações. A expectativa de Paulo é que eles perseverassem, cumprindo assim a sua vocação. Ele fala isso no verso 11 e verso 12 do capítulo 1. Já no capítulo 2 nós temos registro de duas orações. Primeiramente, uma oração de gratidão, já praticamente no final do capítulo 2, versos 13 ao verso 15. Agradecimento do apóstolo Paulo aqui foi motivado pela convicção de que aqueles crentes tinham sido eleitos. E de onde vinha essa convicção do apóstolo Paulo? Por causa justamente da perseverança deles no meio das tribulações. Ele diz no capítulo 1 da primeira epístola, observando a operosidade da fé daqueles crentes, a abnegação do amor deles e da firmeza da esperança. E com base neste testemunho, o apóstolo Paulo diz no verso 4, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Agora, na segunda epístola, no capítulo 3, o apóstolo Paulo agradece a Deus, verso 13, justamente com base nas mesmas convicções. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Algo que nós vamos estudar mais profundamente em estudos posteriores. Mas o ponto principal aqui é que Paulo está agradecendo a Deus, porque no meio de todas aquelas tribulações, aqueles crentes só estavam perseverando, porque de fato eram crentes que tinham sido destinados por Deus para a salvação. E Paulo agradece a Deus. Por que Paulo agradece a Deus? Porque ele reconhecia que a perseverança dos santos era uma obra divina. A perseverança dos santos não é uma obra humana, não é resultado meramente do esforço e do interesse humano, embora esteja envolvido o interesse humano e o esforço humano. Mas o homem só consegue perseverar na fé por causa desta ação soberana de Deus, diante da qual o apóstolo Paulo reconhece os atos divinos em agradecimento nessa passagem. Depois, a sua oração é por consolo, nos versos seguintes, versos 16 e 17 do capítulo 2. Consolo e confirmação em toda boa obra, diz o apóstolo Paulo. Então veja como o capítulo 1 está cercado dessas orações. Capítulo 2 está ali permeada na história a experiência de Paulo orando por aqueles crentes. E o capítulo 3 não é diferente. O capítulo 3 começa com um pedido de oração. Esse interlúdio que eu mencionei aqui anteriormente, ele pede para que a igreja ore por ele, para que o ministério da palavra continuasse avançando e para que ele fosse também livrado dos seus inimigos. Como ele diz no verso 2, e para que sejamos livres dos homens perversos, irmãos, porque a fé não é de todos. Ele prega o evangelho a todos, mas os da fé recebem a palavra. Os que não são da fé estavam o perseguindo e também o caluniando. E Paulo pede para que a igreja ore por ele, para que o seu ministério continuasse e ele fosse livrado dos homens maus. E aqui nós temos no final do capítulo 3, verso 16, oração por paz contínua, paz em todas as circunstâncias. Ora, é tudo, meus irmãos, que nós precisamos. Paz em todas as circunstâncias. Geralmente nós desfrutamos de paz quando tudo está convergindo para o nosso próprio bem. Recursos financeiros, contas pagas, saúde, rotinas muito bem estabelecidas, o afago, os elogios, as considerações lisonjeosas dos nossos irmãos, tudo isso promove paz. Casamento tranquilo, os filhos também muito bem. Então tudo isso representa paz para nós. Mas Paulo pede a Deus para que os crentes desfrutem de uma paz mais significativa, mais profunda, aquela que não depende nem de circunstâncias favoráveis e nem de circunstâncias desfavoráveis, aquela paz que relaciona o homem com Deus. Essa paz supera todas as nossas circunstâncias. Eu posso me entristecer por circunstâncias de luto, de falta de sustento, por dificuldades relacionadas à saúde. Eu posso me alegrar quando as coisas não estão assim, as coisas estão... Mas esta paz é uma paz excelente, é uma paz que não está condicionada a nenhuma das circunstâncias. Não é essa paz que Paulo está falando.
Não é essa paz circunstancial, é essa paz que tem a ver com a obra de Jesus Cristo. Que mesmo no meio das nossas mais intensas tribulações, nós estamos experimentando da certeza de que, embora o choro dure uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Esta é a paz que nos dá condições de superarmos até mesmo circunstâncias desfavoráveis para a nossa vida. E aqui uma breve reflexão sobre como a oração estava presente nas correspondências do apóstolo Paulo. Ele compreendia que a sua principal missão não era apenas pregar. Ele não estava focalizado e preocupado apenas com a pregação. O apóstolo Paulo estava preocupado também com a oração. A oração, como nós vimos aqui, brevemente, entraremos em mais detalhes em cada um desses pontos posteriormente, mas numa visão geral, percebemos como a oração estava presente na correspondência de Paulo e também na sua compreensão sobre o ministério, que envolvia pregação e também oração. Oração a favor dos outros e oração que ele tinha expectativa também de que fossem feitas a seu favor. Essa era a mesma compreensão dos demais apóstolos, conforme lemos em Atos capítulo 6, verso 4. Quando as demandas estavam aumentando, eles perceberam que o tempo deles de preparação de pregação, o tempo deles de oração, estava ficando muito prejudicado, por conta da necessidade de acudir os necessitados. E os apóstolos não tiveram aquela terrível escolha de deixar os pobres passando necessidade para se resignarem à meditação da palavra e também às orações. Não, eles determinaram que a igreja escolhesse homens com virtudes relacionadas ao seu caráter espiritual, ao seu caráter público e também à sua sabedoria nos relacionamentos, para que estes, eleitos pela igreja, pudessem se encarregar das necessidades sociais, a fim de preservar a necessidade daqueles que estavam padecendo dificuldades. Para que assim, o ministério deles, que tinha a prioridade de se dedicar às orações e ao ministério da palavra, fosse preservado. Os apóstolos tinham esse entendimento. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando exatamente esse entendimento. Enquanto ele está pregando, ele está orando. Paulo entendia que antes de falar aos homens, deve-se falar com Deus. Ele só falava aos homens depois que ele falava com Deus. Nós vimos isso no ministério também do Senhor Jesus. Ele sempre estava orando e falando com o Pai, antes de falar com os homens e depois de falar com os homens, inclusive. Ele ensinava enquanto orava, e ele orava sem cessar, assim como ele ensinou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orar sem cessar aqui é viver as rotinas da vida, com um senso de comprometimento com Deus, falando com Ele em todas as circunstâncias. A oração para o apóstolo Paulo não era um momento que se reservava na sua agenda, não era um ritual, não era uma cerimônia apenas, não era um horário marcado apenas. A oração para o apóstolo Paulo era um relacionamento contínuo que se tem com Deus, e isso faz com que em todas as circunstâncias estejamos falando com Deus. E o apóstolo Paulo assim falava com o Senhor em todas as circunstâncias e por todos os motivos, orando sem cessar, ou seja, de forma perseverante. A oração promove intimidade e confiança em Deus para falar ao mundo. É falando com Deus que a nossa alma é alentada, encorajada, fortalecida para nos posicionarmos diante dos homens, que nos interpretam de várias maneiras e nos recebem das mais variadas maneiras. Alguns elogiando, outros criticando, outros interpretando mal e caluniando. E o apóstolo Paulo já estava acostumado com tudo isso, e ele sabia da importância de fortalecer a sua alma na presença do Senhor. Não foi à toa que ele disse no capítulo 3, verso 1, finalmente, irmãos, orai por nós. Orai por nós. Nos versos 13 ao verso 17, os versos imediatamente anteriores a este, o apóstolo Paulo se dedicou orando pela igreja, mas agora ele fala, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos.
A oração promove intimidade e confiança em Deus para falar ao mundo. E aqui nós temos a visão geral de todos os capítulos dessa epístola, e vamos agora fazer um apanhado rápido, geral aqui, quanto à história da igreja. A igreja era formada por numerosos gregos piedosos. Isso está registrado em Atos, capítulo 17, que numerosa multidão de gregos se uniram ao apóstolo Paulo, Silas e também Timóteo, que estava presente ali com eles. Dentre esses homens piedosos, esses gregos piedosos, podemos citar alguns que o Novo Testamento faz referência. Jason é um deles, aquele que foi levado junto com outros crentes para uma praça pública para ser intimidado e ser obrigado a pagar uma fiança estipulada pela multidão, porque tinha hospedado os missionários. Gaio, Aristarco e Segundo, que eram também de Tessalônica, além de muitas distintas mulheres, conforme lemos em Atos capítulo 17, verso 4. Distintas mulheres aqui é uma referência a mulheres nobres, mulheres com poder econômico e de grande influência na sociedade, mulheres que eram tratadas com distinta honra. A igreja foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele a visitou novamente. Nós vemos na primeira epístola o seu anseio de voltar naquela cidade. Capítulo 2, verso 18, fala que ele tentou voltar por duas vezes, mas foi impedido por Satanás. Ele quis voltar, mas foi impedido por várias circunstâncias que nós já estudamos aqui. Contudo, na terceira viagem missionária, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 16, verso 5, o apóstolo Paulo volta à cidade de Tessalônica. Diz que ele visitou Macedônia. Dificilmente ele não passou ali na cidade de Tessalônica, que era algo que ele alimentou o desejo muito intenso de voltar a rever aqueles irmãos, e aqueles irmãos queriam também rever o apóstolo Paulo. Então ele teria voltado na terceira viagem missionária. Aquela igreja não amparou financeiramente, diferente de outras igrejas que suportaram o apóstolo Paulo com recursos financeiros. Esta igreja não amparou financeiramente, por isso ele teve que se ocupar com outras atividades sem se omitir na sua missão de pregar o evangelho. Essa igreja sofreu muitas tribulações, uma igreja que foi forjada no fogo, uma igreja que foi moldada no fogo, né? O fogo, quando ele aquece o ferro, ele pode ser moldado. Assim esta igreja foi também moldada, formada no fogo das perseguições e das tribulações. Então era uma igreja que, embora muito nova, formada por novos convertidos, eram crentes muito convictos, eram crentes que já desde o início da sua fé, já estavam tendo que lidar com as oposições e hostilidades. E era uma igreja organizada, uma igreja que durante 3 semanas o apóstolo Paulo pregou, deixando ali uma liderança. Conforme lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12, já havia uma liderança organizada. Haviam aqueles que presidiam no Senhor e os estavam admoestando os crentes. E o apóstolo Paulo aqui no verso 13, verso 12 e verso 13, está exigindo que esta igreja, presidida por aqueles que presidem e admoestam, que esta igreja tivesse esta liderança, conforme ele mesmo ensina, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, e termina exortando no final do verso 13, para que todos vivessem em paz com esta liderança. Então era uma igreja que tinha uma liderança, e a igreja estava sendo exortada e ensinada pelo apóstolo Paulo a viver em paz, mantendo a organização daquela igreja. Agora, uma visão teológica sobre esta epístola. 2 Tessalonicenses, não diferente de 1 Tessalonicenses, proclama Cristo como Senhor. Veja só, esta epístola ela tem apenas 3 capítulos, mas por 22 vezes ele usa a palavra Kyrios, em grego, se referindo a Jesus como Senhor. Por exemplo, no capítulo 1, verso 2, 2 vezes o apóstolo Paulo apresenta Jesus o qualificando como Senhor. Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Verso 2, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, ele repete, ou qualifica Jesus como Senhor. Então, é uma epístola que, lendo, ressalta aos olhos de qualquer leitor atento, esta exaltação de Jesus como o Senhor. Segundo, é uma epístola que enfatiza a doutrina da segunda vinda.
E esta segunda vinda, ela é enfatizada em alguns pontos. Primeiro, a manifestação dele, capítulo 1, verso 7, Jesus há de ser manifestado. A vinda de Jesus não será secreta para alguns e outros ficando para trás, como é ensinado de acordo com uma corrente teológica nos nossos dias. Não, a vinda do Senhor Jesus será mais uma vez e última, e será um evento visível. Então, ele se manifestará. O juízo que ele trará nesse dia, quando Jesus vier, ele trará juízo. Verso 8 do capítulo 1. A sua glorificação, inclusive na igreja, nos crentes. Verso 10 ao verso 12 do capítulo 1. E também os sinais da sua vinda. Isso é algo que Paulo vai tratar mais detalhadamente no capítulo 2, especialmente versos 3 ao verso 12. Quais são os sinais que antecedem a vinda de Cristo? E quando Cristo vier, como ele vai lidar com seus inimigos? Então, é uma epístola que desde o capítulo 1, capítulo 2, três capítulos, 2 capítulos estão focados no retorno de Jesus e aquilo que envolve este retorno. É uma epístola também, por causa disso, que fortalece a nossa esperança. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, ou consolamos, em outras palavras, estimulamos, encorajamos, em outras palavras. Então veja o que Paulo está afirmando, que o Senhor Jesus está vindo, e que no dia que o Senhor Jesus vier, nós todos seremos reunidos à sua presença. Isso está claro na passagem como um propósito de Paulo aqui através dessa epístola de fortalecer a esperança. Em quarto lugar, é uma epístola de encorajamento. Capítulo 1, versos 3 ao verso 5, capítulo 2, versos 13 até o verso 17, para que os irmãos fossem assim animados, santificados, que eles continuassem guardando a palavra, consolassem uns aos outros. É uma epístola de encorajamento, é uma epístola que chama os crentes à responsabilidade por sua fé e pelo amor de uns para com os outros também, capítulo 3, verso 6 ao verso 16. Isso aqui é uma síntese do ensino teológico do apóstolo Paulo, mas há outras ênfases que eu quero destacar aqui. A segunda epístola expande os mesmos temas abordados na primeira epístola. Em 1 Tessalonicenses, Paulo assegurou que os outros cristãos que tinham morrido não perderiam nenhum benefício no dia do retorno do Senhor, porque os crentes estavam entristecidos e preocupados. Ora, Jesus virá trazendo a nossa salvação final. Mas e os outros que morreram? Nós precederemos aqueles que dormem? E Paulo, então, primeira epístola, no capítulo 4, Paulo vai responder essa indagação a partir do verso 13, trazendo exatamente essa afirmação, que aqueles que já morreram, de modo algum, eles perderão qualquer benefício no dia do retorno do Senhor, porque terão seus corpos ressuscitados, resgatados à mesma perfeição dos crentes vivos. Estes que terão seus corpos transformados, algo que ele explica nos versos 13 ao verso 18, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Paulo também descreveu como a ira de Deus será revelada neste dia contra os desobedientes, contra os falsos mestres e contra Satanás. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. E no capítulo 1, verso 8 ao verso 9. Então, os desobedientes, os falsos mestres e o seu representante maior, próprio Satanás, que será destruído com o sopro da sua boca. Segundo lemos no verso 8 do capítulo 2, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então isso, no dia da vinda de Cristo, é dia de redenção final para os crentes e é dia de terrível julgamento para os seus inimigos. Ao mesmo tempo, Paulo indicou que os cristãos não serão julgados com estes que eu já mencionei, porque já foram julgados no seu representante legal. Jesus Cristo morreu por nós, sofrendo toda a ira de Deus no nosso lugar. Por isso, em Cristo, aqueles que nele creem já estão justificados. Ao que tudo indica, alguns dos crentes de Tessalônica interpretaram mal as palavras de Paulo. Paulo já tinha ensinado isso aos crentes, mas por alguma razão esses crentes, eles não entenderam ou eles foram perturbados por conta da atividade dos falsos mestres, falsos professores descomprometidos com a palavra. Por isso,
o entendimento quanto à finalidade das perseguições estava se perdendo, e potencializados os efeitos nocivos dessas perseguições na vida daqueles crentes. A palavra de Deus é a referência que nós temos na vida cristã, são os fundamentos da nossa fé. Então, se você enfraquecer a sua confiança na palavra de Deus, as perseguições não serão compreendidas, nós não saberemos lidar com as tribulações na perspectiva divina, de que elas funcionam para a nossa purificação, santificação, crescimento, resgate da nossa confiança, a nossa restauração espiritual. Mas se nós não tivermos a palavra de Deus, essas tribulações nos levam ao desespero. E Paulo viu a necessidade de corrigir aqui o mau entendimento que aqueles crentes estavam tendo a respeito da vinda de Cristo, e razão porque estavam sofrendo mais do que deveriam estar sofrendo, justamente porque estavam abalados quanto ao ensino a respeito dessas questões. Como fez no início de 1 Tessalonicenses, Paulo elogiou os cristãos, mas em 2 Tessalonicenses fez uma referência muito menor, apenas 2 versos do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Quando nós vamos para 1 Tessalonicenses, ele está o tempo todo elogiando os crentes. Aqui, ele não dá o mesmo nível de referências lisonjeosas aos crentes. Tudo indica que Paulo, na segunda epístola, está mais preocupado com aqueles crentes. E ele se preocupou mais em correção do que em motivação com palavras mais positivas, vamos chamar assim. Ainda sobre, entre aspas, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, Paulo afirmou o mesmo ensino de Jesus. Então nós não podemos ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que é um capítulo bastante debatido no meio teológico, e que há muita confusão a respeito daquilo que Paulo trata aqui. Nós estaremos estudando esse capítulo mais adiante, mas o que Paulo está ensinando aqui é apenas uma reverberação, um eco. Ele está ecoando as palavras de Jesus de Mateus capítulo 24, versos 4 ao verso 28, e a passagem paralela de Marcos capítulo 13, verso 4 ao verso 23. Todos os sinais que apontam para o fim, e como será então o dia da manifestação de Cristo. Então, o que Paulo está afirmando aqui é apenas o ensino de Jesus, e de que antes da vinda de Cristo, será revelado o iníquo, segundo a eficácia de Satanás, conforme ele já disse. O testemunho bíblico é enfático ao afirmar que o ministério da iniquidade já está presente no mundo, ou seja, o ministério dos falsos mestres que agem com astúcia contra o ministério profético da igreja, e que no dia do Senhor será revelado o seu representante maior para ser vingado, o próprio Satanás, bem como os que não deram crédito à verdade. E nós estaremos analisando essa passagem, observando outros textos do Novo Testamento, dos Evangelhos e também do livro de Apocalipse, para chegarmos às devidas interpretações que nós devemos dar a esta passagem aqui do capítulo 2. Então, antes da vinda de Cristo, Paulo aborda aqui os sinais diante dos quais a igreja precisa estar ciente e também reafirmando a sua convicção de fé. A segunda epístola termina com exortações práticas, como vimos aqui, em vista dessa esperança, assim como fez no final da primeira epístola, chamando os que creem à responsabilidade de andarem vigilantes e sóbrios, guardando a fé, cuidando uns dos outros na igreja e afirmando com confiança o seu testemunho público na verdade de Deus. É isso que ele trata no capítulo 3. Paulo compreendia que a esperança não é uma afirmação abstrata. A esperança não é uma afirmação abstrata ou uma experiência vaga, mas um impulso para exercitar a fé com o máximo vigor e intenso amor de uns para com outros crentes, aguardando o cumprimento das promessas escatológicas. O que nós veremos aqui nos nossos próximos estudos, basicamente é isto aqui. Capítulo 1, vamos entrar vamos explorar essas orações que o apóstolo Paulo faz,
observando o núcleo central, do ensino central dessa passagem, o encorajamento em meio às tribulações do mundo. Então, no nosso próximo estudo, veremos aqui os remetentes de saudação inicial e também o poder de Deus a favor, na vida do crente, através das tribulações. É assunto para o nosso próximo estudo. Depois, entraremos aqui sobre o retorno de Cristo e o iminente juízo que Ele está trazendo. Queira Deus que nesses dias que estivermos aqui reunidos, estudando a palavra de Deus, você esteja participando conosco, ativamente, também compartilhando essa mensagem, para que mais e mais pessoas, tendo contato com ela, com a palavra de Deus, sejam consoladas, encorajadas, a fim de resistirem os dias maus e serem confortadas por essa esperança que nos está proposta na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pedir a Deus que assim nos abençoe mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa oportunidade, e te peço que nas próximas oportunidades, nos próximos estudos, o teu Espírito possa convencer os nossos corações e nos consolar com esta esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, a quem aguardamos ansiosamente. E dá-nos, ó Deus, através da tua palavra, forças para caminharmos firmes na fé, na nossa confissão de fé, no nosso exercício de fé, bem como no amor, cuidando dos nossos irmãos, para que eles, ó Deus, não se desanimem neste caminho que aponta para o dia do retorno do teu Filho. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.